Boa noite, Malô. Boa noite a todos que nos acompanham no Facebook. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos que nos acompanham e que vão nos acompanhar ao longo da noite, sempre rogando a Deus que estejam todos bem, em paz, com saúde, mas também firmes e corajosos, e que os bons espíritos, mais uma vez, possam nos inspirar para a nossa conversa desta noite, né? Com toda certeza. Estamos aqui com o pessoal já. Uhum. Até com uma inveja da Eliana, né? Um friozinho lá, né? Um friozinho em Bom Sucesso. Aqui onde eu tô, pelo menos, tá calor, viu, Malô? Não tá fresco, quente, não. sim. Tá quente, né? Isso, tá sim. Não, então, vamos começar o nosso estudo de hoje, né? Nosso 14º encontro do Momento Transformar. E hoje nós vamos tratar da fidelidade ao cumprimento das leis de Deus. Primeiro, no Sermão da Montanha, vindo na sequência, primeiro, o Cristo vai trazer da missão dos discípulos, né, em ser a luz, em ser o sal da terra, e agora ele traz da fidelidade à lei. Então, o Sermão da Montanha é de ponta a ponta ensinamentos, né? A gente traz muita referência às bem-aventuranças, mas não só elas, o depois delas nos traz ali uma grande responsabilidade. E hoje é justamente a fidelidade, né, que nós vamos tratar. Então, eu vou colocar o textinho aqui que Jesus exortou, fazer a leitura, e aí a gente começa, tá bom? Mais fácil, para o pessoal acompanhar. Exato. Vamos lá. Bom, então, o texto que nós vamos ler aqui, Malu, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 a 19. Isso. E aí ele vai dizer: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar ao homem, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, 17 a 19. E acho que o grande destaque aí, você vai falar um pouquinho sobre traduções e tudo mais, mas as palavras que ganham grande destaque vêm ser destruir, cumprir e leis, né, Malu? Acho que são os maiores destaques aí, né? Sim. Bom, Leonardo, nesses 3 versículos, nós encontramos não apenas a questão da fidelidade às leis divinas, mas também, no último versículo, o 19, a responsabilidade daquele que conhece as leis divinas. Então, mesmo falando nós abordamos a responsabilidade na semana retrasada, quando falamos sobre o sal, depois a luz do mundo, e agora ele vem com o cumprimento, a fidelidade das leis, mas por trás de tudo isso ainda há a responsabilidade que cabe a todo aquele que conhece as leis divinas, e mais especificamente ainda ao cristão, não é? E você não quer entrar para já falando um pouquinho sobre as traduções para a gente? Sim, o que nós chamamos de Torá, ou melhor, a Torá é composta pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, da Bíblia, como nós temos hoje, não é? A Torá tem 613 mandamentos. E na divisão desses 613, 365 são considerados mandamentos negativos, porque sempre estão relacionados ao que não fazer. Como que dizendo, um mandamento para cada dia do ano, nos 365 dias, o que não devo fazer, para que neste dia eu não cometa nenhuma infração às leis divinas. E tem 288, que são os mandamentos positivos. O que fazer?
O curioso é que esses 288 estão relacionados ao total de ossos do corpo humano, como que dizendo, olha, daquilo que você fizer, tenha cuidado consigo mesmo, para que nenhum dos seus ossos seja quebrado, ou seja, também não se maltrate. Então, era o cuidado com a questão de não infringir as leis divinas, mas também cuidar de si mesmo. E o curioso é que, para nós foi traduzido que a Torá significa lei, mas, na verdade, na raiz da palavra, ela significa ensinamento. Porque, segundo os estudiosos que trabalham com as traduções do hebraico para o grego, em hebraico, Torá significa ensinamento. E, segundo eles, o ensinamento liberta, todo ensinamento é libertador, e a lei limita. Então, Jesus, ao invés de estar apegado à palavra lei, assim como ao longo da sua missão entre nós, ele deixou ensinamentos e veio ensinar para nós como conviver e respeitar e viver dentro dos ensinamentos divinos. Então, nós temos essa questão em relação à Torá. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, na sequência, é o Gênesis, depois tem o Êxodo, depois Levítico, depois Números e depois Deuteronômio. Para os judeus, esses 5 livros, e mais os livros proféticos, os livros de sabedoria e os livros dos profetas, constituíam um verdadeiro edifício da cultura religiosa judaica, que, aliás, Leonardo, eles sabiam decor e salteado. Vejam, porque o livro não era acessível para todos na época, não é? Era muito caro e tinha que ser copiado. O papel era caro, aliás, era papel, era caro, era o pergaminho, ou a pele de animais, ou folhas de cobre. E a cópia também era demorada e cara e sujeita a erros. Feito à mão, né, Malu? Vamos lembrar isso, né? Feito à mão, né, na época, né? Tudo à mão. Então, também, né, se cometesse algum erro, não tinha branquinho para passar e escrever certo depois, né? E nem o delete também não tinha. Então, assim, a questão o conhecimento, toda a cultura, toda a tradição religiosa, porque lembrando sempre, a nação israelita era governada por Deus, não é? Era uma nação teocrata, como se diz. E onde estavam as leis que a nação judaica deveria seguir? Estavam na Torá. Só que na Torá, além das leis divinas, havia as leis humanas, as leis civis, necessárias, colocadas por Moisés, para poder administrar aquele povo ainda inculto nas questões da religiosidade. É toda uma história, Leonardo, porque o povo hebreu, ele ficou ali de 300 a 400 anos como escravos do Egito. E claro que ao longo desses séculos, eles foram assimilando a cultura egípcia, a religiosidade egípcia, e quando Moisés reuniu novamente os hebreus para saírem de lá e fazerem toda a sua peregrinação, não foi nada fácil para ele, né, fazer com que aquele povo voltasse novamente às leis divinas, aos ensinamentos dos patriarcas. E olha, embora Moisés tenha deixado os 10 mandamentos, até hoje eles não são seguidos à risca. Como a humanidade estaria muito mais feliz se seguíssemos os 10 mandamentos, desde aquela época. Só que, além dos mandamentos de ordem divina, Moisés também registrou muitas leis civis, necessárias somente para aquele povo naquela época. Então, a Torá compõe tudo isso.
Esses 613 mandamentos são alguns de ordem divina e outros de ordem puramente humana, né? É o que a gente encontra. Isso. Falando dos 10 mandamentos, né, no Decálogo, o próprio Moisés, né, que recebeu no Monte Sinai, ele mesmo não conseguia cumpri-lo, a verdade é bem essa, né? E aí ele faz ali 2 leis para conseguir fazer com que a humanidade, o povo ali, conseguisse olhar para a lei de Deus. Então, traz muito claro para nós, quando Cristo vem falar, não vim destruir. Eu imagino, Malu, porque eles esperavam o Messias. E o Messias esperado, prometido, na cabeça deles, viria destruindo tudo, né? Fazendo uma revolução. E aí, quando ele se coloca, eu não vim destruir as leis, eu imagino como que deve ter soado isso, estranho para eles, né? É que os ensinamentos de Jesus eram revolucionários no seu aspecto moral. E outra, né? Ele estava lá junto com a multidão e falou assim: olha, confia em mim, porque o que é de divino na Torá, eu não vou destruir. Agora, as leis humanas acrescentadas pela elite intelectual e religiosa ao longo dos séculos, isso Jesus bateu de frente, muitas vezes, com os fariseus. Era o que ele não aceitava. Agora, em relação às leis divinas, ele seria muito estranho que ele desrespeitasse essas leis. Né? Com certeza, então, é nesse sentido que ele diz. E aí isso, a questão do destruir que ele fala, então não venho revogar as leis. E aí ele fala, mas eu vim cumprir. E veja bem, o espírito da envergadura do Cristo, ele submete a vir abaixo da lei, porque a lei, na verdade, é uma só. Essa lei divina, ela é imutável. Então, quando ele fala, eu vim cumpri-la, eu vim mostrar mesmo, vivenciá-la, né? E muito mais do que isso. O cumprir, a gente pode pensar um copo com água meio cheio, e o Cristo vem cumprir a medida, né? Ou seja, vem acrescentar os entendimentos que antes não eram entendidos. Não modificar, cumprir, né? É nesse sentido. Então, vejam o tempo que se passou de Moisés até Jesus, aproximadamente 1.500 anos. Então, nesses 1.500 anos, as leis divinas acabaram ficando em segundo plano, e as leis humanas, sobretudo aquelas que diziam respeito à adoração a Deus, o culto a Deus, a vivência da religiosidade ao Deus único, tudo isso foi muito configurado de acordo com os interesses dominantes na época. E foi contra isso que Jesus muitas vezes se colocou. Mas em relação ao que há de divino na Torá, isso não, né? É por isso que ele fala bem isso daí. E que a Torá representa não lei, na verdade, mas ensinamentos divinos. E quando a gente lê algumas passagens, quando a gente passa a fazer leituras dos primeiros livros do Antigo Testamento, mesmo a leitura dos profetas, sob o olhar da doutrina espírita, eles são belíssimos, Leonardo. Tem trechos muito bonitos, e eles ficam mais lindos ainda quando a gente lê com a visão espiritual e de eternidade que Jesus nos traz e que o Espiritismo nos auxilia a compreender. Então, esses ensinamentos tão bonitos que existem no Antigo Testamento, eles realmente mostram o que havia de divino, mas eles já tinham passado para outras questões mais importantes para os interesses da época, né? Os fariseus olhavam muito para a parte exterior, né? Sim, e aí, se nós formos olhar a continuação da exortação do Cristo, na passagem 20, ele vai dizer, ele vai falar justamente isso: se a justiça de vocês não ultrapassar dos fariseus, né, vocês também não entrarão no reino dos céus. Ou seja, não como eles estão fazendo, é preciso estar acima disso, né, olhar para dentro. E aí, quando você traz a questão da doutrina, como é importante a doutrina a todo momento fazendo isso. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas a doutrina vem toda hora fazendo a ligação
com o Antigo Testamento, né? Com o Sim. Novo e com o Antigo. E às vezes fala, poxa, mas por que olhar para os manuscritos do passado e não fazer uma linha daqui para frente? Porque senão a doutrina não se sustenta, né? É a continuidade, né? A lei divina, assim, a lei divina é uma só, atravessa os tempos e atravessa o espaço. Porque o que é válido como lei divina para nós também é válido em qualquer ponto do universo. E nesse sentido de eternidade é que dá todo o peso para essas mesmas leis, que na verdade estão baseadas numa única palavra, que é o amor. Não é que Jesus veio de fato exemplificar. É isso. Ô, Malu, vou fazer essa pergunta aqui agora, porque acho que vale até a pena. Ó. É o Washington que está fazendo. Ele falou assim, ó. Então, essas leis são as leis divinas ou os 10 mandamentos? As leis divinas estão resumidas nos 10 mandamentos. Mas, ao longo dos seus ensinamentos que Moisés, que são atribuídos, porque os 5 primeiros livros da Bíblia são atribuídos a Moisés. Então, os outros ensinamentos que dizem respeito à convivência entre os judeus, à convivência com os não-judeus, ali no dia a dia mesmo, no dia a dia, nós vamos encontrar também a maneira como deveria se portar em relação ao Criador. Tudo é de uma beleza, é maravilhoso. A questão da oração, o respeito, enfim, tudo que há de bonito, de divino, foi resumido nos 10 mandamentos, porque, como a gente costuma dizer, eram 10, porque na época eram necessários que fossem aqueles 10. Quando vem Jesus, o que ele faz? Resume os 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, não é? Então, quando a gente lê os livros do Antigo Testamento, fica muito claro em algumas passagens que Moisés, para dar autoridade às suas palavras, ele dizia que foi o Senhor que tinha dito aquilo para ele. E muitas vezes também nos nossos estudos do Evangelho, a gente ficava assim meio admirado de ver o rigor de Moisés. Muitas infrações às leis civis eram punidas com a pena de morte, porque era um freio, não é, Leonardo, para um povo ainda muito rebelde. Lembrando, depois de 300, 400 anos de escravidão no Egito, os ensinamentos dos antigos patriarcas tinham ido para o espaço, não é? E outra, é muito difícil seguir os 10 mandamentos, porque impõe moralidade, impõe fidelidade a Deus, respeito ao próximo, respeito à família, andar, né, portar-se dignamente, e já em relação ao que eles haviam aprendido ali entre os egípcios, já não havia tanta preocupação com a questão da moralidade. Nenhuma, né? Então, exatamente. Então, os 10 mandamentos foram necessários, contendo um resumo das leis divinas, necessários e aplicados naquela época, não é? Mas para dar autoridade às leis civis, Moisés dizia que tinha sido o próprio Senhor que havia ordenado aquele mandamento, ou aquela lei, que nada mais era do que uma lei civil, apenas necessária para aquela época. Não sei se era essa a dúvida de quem perguntou, Leonardo. Eu acho que é nesse sentido, sim, sem acrescentar nada, inclusive. Você falou uma questão, né? É preciso entender que tempo tudo isso passou, né? Tanto as leis, como a vinda do Cristo, como o surgimento do Espiritismo, como nós agora, né? É muito mais próximo do surgimento do Espiritismo. Quando pensamos em Moisés, as leis, como eram colocadas e como eram compreendidas pelo povo, era um povo muito mais primitivo, né? Muito mais rústico do que da vinda do Cristo, que já era muito rústico, né? Entendimento muito limitado. E quando o Cristo vem, então ele traz essas leis de uma forma diferente,
Ele traz uma compreensão diferente. E eu acho que quando ele fala o bom samaritano, ele vem e traz, mas quem é o seu próximo, né? Quem é o teu próximo? Já é uma conotação diferente, porque os judeus achavam que era só o povo, né, deles que era o próximo. Isso, só quem era judeu. Exato. Isso. E o Cristo abre esse entendimento. Isso. Quando ele fala amar o seu inimigo, aí piorou muito mais, né, Malu? Piorou, nem diga. E aí a doutrina vem e acerta isso, né? Olha, Leonardo, mas a gente, como a gente costuma dizer, né, quando nós estudamos essas passagens do nosso grupo do Evangelho, já nos 10 mandamentos, a gente não consegue cumprir nem o primeiro. Nós amamos fielmente a Deus acima de todas as coisas? Claro que não. A gente tem que ser sincero. Então, imagina, e nem os próprios judeus seguiam à risca, nem os próprios hebreus, depois de Moisés. Porque depois de Moisés a coisa foi degringolando cada vez mais. Piorou, então, né? E imagina se tivessem seguido à risca, se eles tivessem sido fiéis. Aliás, Leonardo, falando de fidelidade a Deus, eu me lembrei de uma coisinha agora. Muitas vezes, corrigindo provas de alunos, alguns evangélicos, eles escreviam, antes de escrever o nome, eles escreviam bem grande na prova, Deus é fiel, né? Assim como que dizendo, eu não estudei, mas Deus não vai falhar comigo, não é? E eu escrevia, e depois, quando eu ia entregar a prova para o aluno, eu falei assim, não, realmente, você tem razão, Deus é fiel, mas e você? Né? Você consegue manter fidelidade a Deus estudando para o dia da prova, não é? Tadinhos, nossa, encontrei muito, Deus é fiel. Mas, Leonardo, voltando na questão daqueles 3 versículos, se você puder colocar de novo para o pessoal ler, eu gostaria de destacar o segundo versículo que a gente abordou hoje. Ali, olha, o 18, né? Então, Jesus continuando, ele diz, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Aqui nós também temos uma questão de tradução. Segundo os estudiosos, no alfabeto hebraico não existe tio e nem a letra J. Então, o idioma hebraico, ele não é derivado do latim, como o nosso, o português, o inglês, o espanhol, o francês. Então, eles são aqueles símbolos, né, que na verdade mais parecem ícones, que representam sentimentos, palavras. Então, não tem um alfabeto como nós, né, como tem as línguas que derivaram do latim. E outra coisa, no hebraico também não existiam os algarismos, os números. Então, as letras também eram as letras do alfabeto hebraico também eram utilizadas para representar valores, quantidades. E na tradução do hebraico para o grego, eles colocaram o último J e o último tio, mas não tem nem J e nem tio no alfabeto hebraico. Então, nos originais em hebraico, segundo o professor Severino Celestino, eu tenho aqui comigo, ele diz que está escrito assim, em hebraico, até que os céus e a terra venham a passar, não haverá um só Iude, que é a menor letra do alfabeto hebraico, nem um sinal da Torá passará até que tudo se cumpra. Vejam que ele fala de sinal da Torá, porque realmente, pode voltar no normal, Leonardo, porque assim já dá para a gente continuar. Mas o que tem isso? Tanto faz se é tio, se é J, se é Yud, isso não importa. Não, é só para comentar que essas diferenças que existem nas traduções do hebraico na tradução do hebraico para o grego. Na verdade, o que é que importa com este versículo? Com essas palavras de Jesus, que não há nenhum mandamento da lei divina que seja maior ou menor do que o outro. Todos os ensinamentos divinos são de igual importância para nós.
E todos eles deverão ser vivenciados integralmente para que o céu e a terra, ou seja, todo o nosso planeta e toda a espiritualidade que o envolve, possam passar para um nível de espiritualidade maior. E considerando a situação em que estamos, eu acho que ainda vai demorar um bocado de tempo, certo, Leonardo? Até que tudo se cumpra, não no sentido de profecia, mas no sentido de que todos os ensinamentos divinos, que não tem nenhum, por exemplo, podemos dizer que em relação ao Evangelho, tem algum ensinamento de Jesus que seja menos importante do que o outro? Não, todos são de grande e de igual importância. Nada adianta eu amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o meu próximo. A mesma coisa, não adianta nada eu procurar amar o próximo e não considerar a Deus em primeiro lugar. Então, todos os ensinamentos divinos têm igual importância e necessidade de serem vivenciados. É isso que Jesus quer dizer neste versículo. Ou seja, nós não passaremos dessa para melhor, né? A vida no planeta, o reino dos céus ainda não paraíso, está... né, Malô? É o paraíso que esperamos, enquanto os ensinamentos divinos não estiverem sendo, aliás, não estejam em nossos corações, vivenciados por todos. Aí vai demorar, certo, Leonardo? Vai demorar um bocado de tempo ainda. Sem que a gente altere nada, né? Nem um tio e nem um jota. Cumprido por completo, não é? Por completo, exatamente. Então, com essas palavras, vejam só, com essas palavras, como Jesus realmente pronunciou, porque Jesus não falava grego, Jesus falava hebraico ou aramaico. Então, com o povo simples da Galileia, aramaico, com a elite intelectual de Jerusalém, o hebraico. Então, Jesus usou aquelas palavras, nenhum sinal da Torá, porque o alfabeto hebraico são símbolos, parecem sinais, realmente, ícones, a gente poderia usar uma palavra mais moderna. Então, enquanto todos esses sinais de ensinamentos divinos que constam na Torá, ele não se referiu à lei humana. A lei humana passa e deixa de ter valor ao longo do tempo, conforme a gente vai evoluindo. Então, todos os ensinamentos divinos são importantes e precisam ser vivenciados, assim como os de Jesus. Não tem nenhum ensinamento maior ou melhor do que o outro. Todos são superlativos e necessários na nossa vida. Exato, Malu. E aí nós podemos passar para a terceira partezinha também, que aí acho que é o mais complicado, né? Porque aí acrescentar, a gente acrescenta toda hora, né? E aí ele vai falar, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir, será chamado grande no reino dos céus. Isso. E a toda hora a gente inclui alguma coisa, né? Para o nosso comodismo, para encaixar nas nossas crenças, nas doutrinas e tudo mais. A gente inclui ensinamentos, mesmo que errado, né? Então, quando é que a gente viola um mandamento divino? Quando a gente coloca os nossos interesses, né? Ou quando a gente altera o seu sentido original, que os fariseus fizeram com muita maestria. Eles foram pródigos nesse sentido, de alterar os mandamentos divinos em benefício dos seus interesses, sobretudo de interesses materiais, né, Leonardo? Interesses Sim. materiais, interesses de vaidade e de domínio, enfim. Agora, aqueles que vivenciam esses ensinamentos e ensinam os outros a fazerem o mesmo, porque que ele fala ali, ensinar as crianças, né, alguma coisa assim, ou seja, quando nós encontramos a Jesus se referindo às crianças, não é apenas as criancinhas realmente, mas a principal característica da criança é a fragilidade, não é?
Então, todos aqueles que se sentem frágeis, física ou espiritualmente, na vida, e que possam ser amparados com os ensinamentos divinos, aquele que assim o fizer, esse será grande no reino dos céus. Então, com esse último versículo, ele praticamente deu um checkmate nos fariseus, porque a maior parte dos ensinamentos que estão na Torá, embora muita gente diga que a Bíblia é a palavra de Deus, eu falo, olha, a Bíblia é um livro histórico, doutrinário, profético, um livro que contém sabedoria, mas tem muita coisa que é obra do homem. O que é divino é o mais difícil de ser separado, né? Que naquela época está resumido nos 10 mandamentos. Exato, porque tem mão do homem, né? Então tem ali suas modificações, seus acertos, seus ajustes, né? Isso. E quando a gente pega isso há 20 séculos à frente, né, do Cristo, né, eu tô falando, quantas coisas nós já não mudamos de lá para cá, né? Pois é. E o mesmo aconteceu com a mensagem de Jesus, né, que ao passar dos séculos, a partir do século IV, os ensinamentos de Jesus, simples na sua essência, foram deixados em segundo plano para que outros interesses da igreja nascente ali pudesse acabar dominando, certo, Leonardo? Infelizmente. Sim. Mas podemos partir para um lindo caso de Chico Xavier? Só fazer uma comparação, podendo. Eu estou doido para ouvir hoje o caso. Eu já vi a imagem, falei, bom, eu estou doido para ver o caso. Mas aí ele coloca, né, que aquele que não cumprir, mas também ensinar, né, o errado. Ensinar errado. E aí complicou bastante, porque a gente ensina errado até pelo próprio exemplo, né? Não falando, não proferindo, né? Não, e aí ficou muito difícil, porque se nós já erramos, e aí o outro se espelha em nós também seremos, entre aspas, culpados, né? Isso. Aí ficou difícil demais mesmo, né? Mas a reflexão bem profunda. E aí é que mora o perigo, né, Leonardo? De entender errado, aliás, de modificar o significado de acordo com os próprios interesses e passar isso adiante, né? Então, isso é que é complicado. E qual seria a maneira, qual seria o nível de saber se realmente o que está se falando está de acordo com as leis divinas? É só pegar aquilo que Jesus deixou. Se o que está sendo falado ou ensinado, seja por quem for, não estiver embasado no amor, na caridade, então não é divino. Como certa vez os espíritas perguntaram a Kardec, de que lado está a verdade? E ele respondeu, é simples, a verdade está sempre do lado da caridade. Então, esse é o nosso metro para poder saber se o que se ensina, se o que se diz, se o que se fala sobre as leis divinas realmente são opressoras ou se são libertadoras. Aí que está, porque na sua essência, Torá é ensinamento e o ensinamento liberta, né? Exatamente. Qual foto você quer que eu coloque primeiro? A da casinha, Leonardo. Tá pronto aqui já. Isso. Bom, gente, o nosso lindo caso de hoje, mais uma vez, com o Chico Xavier, aqui nós temos uma imagem da casinha onde ele nasceu e viveu até uma determinada época em Pedro Leopoldo. Pois bem, antes dos 17 anos, Chico era católico fervoroso, frequentava a igreja local, que ficava na mesma rua, e também dava aulas de catecismo para as crianças da igreja. E as crianças eram apaixonadas pelo Chico, porque ele contava histórias de Jesus para as crianças, passagens do Evangelho que ele adaptava para que as crianças compreendessem. Então, era assim algo muito, muito meigo da parte de Chico.
Mas as crianças também eram atraídas pelo lanchinho que a igreja oferecia depois do catecismo, né? Uma limonada, uma groselha, um pedaço de bolo, um pedacinho de pão. Então, ali eram supridos duas necessidades, né? A necessidade do alimento espiritual e o alimento material. Pois bem, só que quando Chico conheceu qual era a causa dos fenômenos que aconteciam com ele, que era a mediunidade, ele deixou a igreja para poder passar a se dedicar ao espiritismo a partir dos 17 anos. As crianças sentiram muito a falta dele na igreja. Aí os pais das crianças foram conversar com o Chico na casa dele, para saber se ele não podia, lá na casa dele mesmo, continuar ensinando o catecismo ou falando do evangelho para as crianças. Chico concordou, mediante a insistência dos pais, mas ele deixou bem claro, eu não tenho acomodações e não tenho condições de oferecer lanche para as crianças. E assim ficou definido, eles concordaram do mesmo modo. Não sei se dá para enxergar no fundo, Leonardo, que ali no canto superior direito tem uma mancha escura ali, que na verdade era uma mangueira. Tinha uma mangueira bem grande no fundo do quintal da casa. Então ali Chico arrumou uns caixotes, os tijolos, e arrumou ali uma salinha embaixo da mangueira para falar de Jesus àquelas crianças. Mas começou a acontecer um fenômeno impressionante. Quando Chico estava ali embaixo do pé da mangueira, falando de Jesus para as crianças, os galhos da mangueira, os mais altos, a copa da árvore, começava a balançar, como se estivesse ventando muito. Mas balançava, e claro, as folhas faziam um barulho, que a vizinhança achou aquilo muito estranho, porque não estava ventando tanto, ou sequer ventava, para que a copa da mangueira balançasse tanto daquele jeito. E, intrigados com o fenômeno, foram certa vez aí conversar lá da casa do Chico para saber o que estava acontecendo. E aí, a segunda mãe de Chico, que ainda era viva, explicou para as amigas vizinhas o que estava acontecendo e por que passou a fazer o estudo ali, o evangelho para as crianças na casa deles. As vizinhas ficaram muito emocionadas com a história e penalizadas com as crianças que iam lá e não tinham lanche. Então, elas concordaram, elas forneceriam o lanche para as crianças. Uma levaria o bolo, outra levaria um pão, outra levaria um suco, uma limonada, uma laranjada, e coisas assim. Então, aquilo que mais entristecia o Chico, por não ter dinheiro para poder comprar o lanche para as crianças, foi suprido pelo apoio dos vizinhos, mas com a ajuda dos amigos espirituais, que se encarregaram, num fenômeno ali de efeitos físicos, balançar a copa da mangueira. Qual é a grande lição de tudo isso, Leonardo? Quando mantemos fidelidade à nossa tarefa com o evangelho, a espiritualidade vem ao nosso socorro. E Chico deu provas dessa atitude, dessa postura dele, muitas e muitas vezes, mantendo-se fiel ao seu desejo, ao seu empenho de ensinar ou de auxiliar os mais pobrezinhos, ele era amparado pela espiritualidade. A falta de recursos materiais nunca o impediu de falar de Jesus, de ensinar o evangelho e, sobretudo, de exemplificar. Esse é o caso de Chico Xavier, é o segundo caso de Chico Xavier que eu mais gosto, porque desde que a gente esteja empenhado em fazer o bem, mesmo sem recursos materiais, alguém vai balançar a mangueira por nós. E na segunda foto,
nós temos ali o Chico rodeado de crianças, só que aí ele já estava um pouquinho mais velho, mas as crianças simplesmente amavam o Chico, porque ele conseguia falar de Jesus para elas de uma maneira que elas conseguiam compreender. E, claro, eram crianças de famílias pobres, tão pobre quanto o próprio Chico. Então, nesse caso, Leonardo, nós temos aqui a questão da fidelidade ao Evangelho e também no último versículo que a gente leu, de ensinar aqueles que realmente praticam e ensinam os outros, será chamado grande no reino dos céus. Esse é o caso da mangueira. Desde que estejamos realmente dispostos a auxiliar, mesmo sem recursos materiais, alguém vai balançar a mangueira por nós. É muito lindo isso, Leonardo. E quantas vezes a gente, nem olhando pelos recursos materiais, né, Malu, mas quantas vezes nós estamos em uma situação difícil, Sim. mas fiel à causa do Cristo, do Evangelho, ao bem, né? E a gente recebe o auxílio, nem ser espiritual, né? Trazendo para esse... Ali o Chico recebeu um auxílio material, porque o espiritual já estava envolvido, já tinha todo o auxílio, né? Mas nós temos presenciado isso todo momento, né? Quando nós estamos fiéis ali. E outra coisa, ele saiu magoado, ele saiu entristecido da igreja. Aliás, ele deixou o catolicismo, a Igreja Católica, entristecido pela incompreensão do sacerdote em relação aos fenômenos que ocorriam com ele. Mas ele preferiu ser fiel à espiritualidade, porque ele tinha uma tarefa grandiosa com Jesus através da mediunidade. Então, são... E nós estaremos aonde, Exatamente, né? Nós estaremos em qual lado, isso. Né? Esse é o caos de hoje. E aí nós vamos... É o caso lindo, né? Porque Chico, nossa senhora, tem aquele também que ele vai... Não vou nem contar muito, mas quando ele vai entregar o alimento, ele não tem alimento, né? O Emmanuel fala, mas vai, do mesmo jeito. Depois chega um caminhão. Eu admiro muito essa postura de Chico Xavier, Leonardo, como que dizendo assim, olha, você está realmente determinado a ajudar? Então, vá. Porque o que você não tem, alguém suprirá. Alguém vai te ajudar. Exato. E ele deu muitas provas dessa postura dele, sabe? E ele não tinha vergonha de sair para ajudar os outros, mesmo sem ter nada para oferecer. Ele pegava... É uma confiança no alto, né? Uma confiança, ou seja, a fidelidade dele ao bem, a Jesus, era muito maior do que a falta de recursos materiais. Não é? Então, são muitos os ensinamentos, né? E aí a gente entra um pouquinho no próprio Evangelho, na própria doutrina, né? O não vir destruir as leis também. E aí a doutrina nos faz refletir muito mais do que destruir, porque ela de fato não vem destruir as leis, nem que antecederam o Cristo e nem a do Cristo, né? E ela veio trazer força a isso, ela veio trazer os ensinamentos, ela veio tirar o véu, ajudar a gente a aprender. Então, se lá atrás nós não compreendemos, agora o Espiritismo vem trazer os detalhes ali e abrir, de fato, esse véu, né? Essa é a missão do Espiritismo, né? Isso. Tanto é que Allan Kardec, sabiamente, inicia o Evangelho segundo o Espiritismo justamente com essas palavras: não vim destruir a lei. Do mesmo modo como Jesus não destruiu ou não desmascarou aquilo que realmente havia de divino nos ensinamentos da Torá, o Espiritismo também não derruba os ensinamentos divinos de Jesus, muito pelo contrário, né? O Evangelho, a moral cristã, é a base, é a base sobre a qual o Espiritismo está assentado. E certa vez Kardec perguntou aos benfeitores espirituais por que eles falavam ou se referiam à moral cristã.
E eles responderam sabiamente, porque não há outra maior. Não há nada que supere a moral cristã. Por isso que também Kardec diz que o Espiritismo não vem destruir esta moral que Jesus nos trouxe, que é a moral do Evangelho, não é? E aí, por isso que a gente pode dizer que Moisés abriu o caminho, né? Jesus continuou a obra e o Espiritismo vem concluir, né? Trazer sentido para tudo isso, né? Isso, na questão do nosso entendimento, né, Leonardo? Exato. Agora vejam bem que saia justa a gente está. Não sabemos se vivemos nos tempos de Moisés. Se vivemos, não seguimos os ensinamentos divinos da Torá. Aí vem Jesus. Não sabemos se vivemos, se fomos contemporâneos, se tomamos conhecimento do Evangelho naqueles primeiros séculos do cristianismo. Aí vem a terceira e última chance. Olha, meu filho, minha filha, já que você foi tão cabeça dura desde 3.500 anos atrás, vamos ver se agora, com o Espiritismo, você consegue compreender as leis divinas, ou os ensinamentos divinos, que se resumem numa única palavrinha: amor. É isso, Leonardo. E aí nós complicamos mais ainda. A nossa situação não é das melhores, para dizer a verdade. Não. Eu vi no livro da Esperança, no capítulo 2, tem uma passagem longuinha, não longa. Mas é longa, mas é muito bonita, né? E vale a pena, é o finalzinho ali, né? Então, eu vou até fazer a leitura. Que faz. Eu acho tão bonito, porque Cristo traz a toda hora o Pai, né? Não que os ensinamentos de Moisés não tenham trazido também, mas a maneira como Jesus trata, né? Traz o ensinamento do Pai, de Deus, acho que é tão bonito e tão grandioso, né? A toda hora ele se coloca abaixo, ele faz questão, né, de falar isso, né? Então, acho que é... Aí, o livro da Esperança, no capítulo 2, chama Na Presença do Cristo. A gente estava falando de ser fiel, fidelidade, né? Então, companheiro da terra. Quando estendes uma palavra consoladora, ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo, ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor, que se derrama sublime da ciência de Deus. Pois é. E por que nós não conseguimos ser fiel a isso? Por que nós não conseguimos ter fidelidade? Eu não entendo isso. E nós não conseguimos. Não conseguimos. Aliás, Leonardo, nós comentamos muito também lá no nosso grupo de estudos do Evangelho a seguinte situação. Quando alguém chega até nós pedindo auxílio para qualquer coisa que seja, Jesus está com quem? Jesus acompanha quem? A ele ou a nós? Com quem Jesus está? É com o outro. Né? Aliás, às vezes foi justamente a espiritualidade que fez com que aquela pessoa se aproximasse de nós, pedindo alguma coisa de que ela esteja necessitando. Então, Jesus está com ela e não conosco. Nós em situação de prova, né? Será que vai mesmo cumprir agora, né? Deixa eu mandar mais alguém necessitado, deixa eu mandar mais alguém necessitado lá para ela, para ver se ela realmente toma alguma atitude e começa a compreender o que é que nós desejamos, não é? Que é a lei do amor. Aliás, como diz João, né? Deus é amor, né? E às vezes a gente pega os trabalhos na própria casa, né? A gente fala, bom, eu vou lá para ajudar um irmãozinho, para ajudar isso, ajudar aquilo. Não, na verdade, não. É ajudar a nós mesmos, colocar a prova diante da lei, né? Isso, exato. Então, pode falar. Não, a Rose colocou uma pergunta. Sim. Aqui. Parece que a humanidade não está conseguindo seguir os 2 mandamentos. O resumo dos 10, né? O amor e caridade. Será isso um retrocesso moral?
Olha, retrocesso eu não diria, né, Leonardo? Porque se nós formos observar a humanidade hoje e a de 2.000 anos, é evidente que houve progresso, né? Agora, o grande problema é que nós ainda temos muitos resquícios de animalidade em nós. Egoísmo, vaidade, o orgulho. É isso que nos impede de colocarmos essa Deus acima de tudo, né? E o amor ao próximo. Quando nós oramos, fazendo a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nós falamos isso da boca para fora, porque nós ainda não confiamos de que realmente a vontade divina é o melhor para nós. Nós achamos que aquilo que nós desejamos é que é o melhor para nós. Não há retrocesso moral, porque antes de Jesus não havia escolas, não havia hospital, não havia abrigo para crianças órfãs que viviam abandonadas nas ruas aos montes, não havia abrigo para idosos, a própria medicina praticamente não existia. Então, esses empenhos em ajudar o próximo começaram depois de Jesus, e o primeiro exemplo que nós temos é a Casa do Caminho, em Jerusalém, com os discípulos do Mestre. Então, mostrando que realmente é no auxílio ao próximo. Então, houve progresso moral, sim, comparativamente a 2.000 e poucos anos que já se passaram. O que acontece é que, como está escrito nesses 3 versículos que a gente está trabalhando hoje, as pessoas ainda não conseguem manter essa fidelidade a Deus e a si próprios, na questão de colocar em prática essa lei do amor, porque há outros interesses por trás. E ainda temos muito nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Né? Então, nós não regredimos, mas nós poderíamos ter avançado já muito mais se desde os tempos de Moisés já se cumprissem os 10 mandamentos. A gente pega no Livro dos Espíritos, ele vai trazer muita questão do progresso, né? E aí ele vai dividir o progresso em 2 partes, moral e intelectual. Moral e intelectual, isso. E ele vai dizer que ninguém volta. Pode não progredir muito, né? Mas em um dos 2 progressos vai acontecer. E hoje o que a gente vê muito o intelectual está muito mais à frente. Então, se nós formos comparar... Isso. Houve progresso moral, sim, mas ainda há muito que se conquistar. Né? Porque o amor, Leonardo, ele é como um ímã, ele é irresistível. Então, o amor de Jesus por nós é algo irresistível. Mas como aquelas crianças birrentas, a gente fica tentando resistir a esse amor. É isso mesmo. E quando nos entregamos a esse amor, e o amor divino, aí sim nós vamos estar totalmente integrados com eles. Né? Exato. É isso. É isso. Uhum. Eu acho que não tem mais perguntas, Malu. Uhum. Temos tempo ainda, já estamos quase no finalzinho. Mas pode falar, estamos no finalzinho. Só queria citar, Leonardo, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec diz, onde ele fala, né, que o Espiritismo também não veio destruir a lei, e é ali que ele trabalha a questão das 3 revelações, né, Moisés, Jesus e a doutrina espírita. E também onde ele coloca a necessidade da aliança entre a ciência e a religião. Não vamos falar de religião, mas de religiosidade, né, que é o nosso contato, e o nosso contato que deveria ser permanente e íntimo com o Criador. Então, havia necessidade do progresso da ciência, então vejam bem, o progresso intelectual tinha que acontecer primeiro, para ajudar a humanidade a compreender certas passagens do Evangelho, que na época se já era difícil para eles compreenderem o significado de reino dos céus, outras passagens, sobretudo envolvendo reencarnação, mediunidade, lei de causa e efeito,
teriam que ficar para o futuro, não é? Então, ali Kardec faz uma colocação muito bonita quando ele diz que a ciência e a religião são as duas alavancas do progresso da humanidade. Então, as duas são necessárias, né? Então, progredimos inicialmente na parte intelectual, mas com essa mesma intelectualidade, nós vamos buscar as respostas que ainda afligem tanto o nosso mundo íntimo. Exatamente, né? E a gente vê hoje já um pouco a ciência olhando para a religiosidade, né? E a religiosidade querendo dar um pouquinho a mão para a ciência ali, como se completando os entendimentos, né? Então, é lindo. E Cristo traz essa aliança que você falou mesmo, entre Deus e a humanidade. A todo momento ele quer juntar isso, né? Exatamente. Isso. Tá certo, Leonardo. Daria para a gente comentar muito mais, mas nós temos aí a limitação do nosso tempo, então eu sugiro a todos que leiam este primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec coloca tão bem e há instruções muito bonitas explicando realmente esse desenvolvimento das leis divinas ao longo dos séculos, desde Moisés até a doutrina. Possamos refletir sobre os nossos gestos, nossos pensamentos, os nossos ensinamentos, né? A fim de que possamos, de fato, entrar no reino dos céus quando alcançarmos, né? E vamos lembrar do Chico, né, Leonardo? Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance, sem deixar que os impedimentos de ordem material, ou seja, a falta de recursos materiais, impeçam a gente de fazer o bem. Alguém vai balançar a mangueira por nós. E nós sabemos que balança mesmo, né? Então, é ter essa confiança e essa fé, né? Que o alto está sempre nos amparando. Isso, o importante é a nossa fidelidade a Deus, a Jesus e aos ensinamentos que o Espiritismo nos proporciona. É isso mesmo. Um grande beijo a todos que estiveram conosco aqui. Malu, obrigado mais uma vez. Pelo carinho, né? Eu que agradeço. Os casos do Chico também, né, Malu? Uma delícia. Nem diga. E desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela companhia, pelas boas vibrações. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Muito obrigada, Leonardo. Um grande abraço a todos. Fiquemos com Deus. Fica com Deus todos. Um beijão a todos.